Sim, eu queria trazer outro ponto aqui antes de começar, que esse livro é um livro realmente, assim, bem complicadinho. É difícil a leitura, o Skinner traz muitos termos técnicos, apresentou muita Que coisa nova. livro, Lucas? Qual A livro? tecnologia do ensino. E ele traz muita coisa nova, traz uns conceitos que eu não tinha me deparado antes, então foi uma leitura, assim, foi muito desafiadora. E, claro, eu não tenho como trazer tudo da apresentação, porque é um livro muito grande, é um livro complexo, como eu falei, então eu trouxe basicamente um recorte dos principais pontos que o Skinner discute. E, e antes, assim, para deixar claro, acho que a gente precisa deixar isso constando nos autos, né, que esse livro é de 1968. Então, o que o Skinner estava falando da educação, a gente tem que contextualizar a época. Então, a gente está nos Estados Unidos, no final da década de 60. Então, o sistema educacional é completamente diferente do que é hoje, tanto lá como aqui no Brasil também. Muitas coisas mudaram. Mas creio eu que algumas coisas, alguns pontos que o Skinner estava trazendo, né, estava sinalizando, eles foram atemporais, vamos por assim, né? Então, começar aqui. Algo que o Skinner faz, né, ao longo de todo o livro, ele vai falando sobre os diversos modos, né, e métodos de ensino ao longo da história. E mostrava muito que o Skinner tinha um conhecimento, mesmo que não nada muito rebuscado, mas ele tinha um conhecimento interessante sobre história, literatura. Então ele comenta, por exemplo, sobre a maêutica socrática, né, o parto das ideias. Certamente todo mundo já ouviu falar disso em algum momento do colégio. Essa ideia, né, do filósofo Sócrates, que pressupõe-se uma espécie de conhecimento e verdades que são intrínsecos ao indivíduo, né, que jazem na alma da pessoa. Então, ali, por uma série de perguntas, indagações, Sócrates consegue fazer com que até um mero escravo, que nunca teve contato com literatura, consiga falar sobre, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Então, a literatura mostra, né, que isso seria a prova do conhecimento interno e etc. E o Skinner, ele mostra que não, né, que todo aquele entrelaçamento, né, de contingências, de comportamentos verbais entre dois indivíduos, entre um falante e um ouvinte, ainda demonstra o controle de variáveis ambientais em si, né, o reforçamento mútuo entre os indivíduos. Então, não necessariamente, né, diz respeito a algo interno da pessoa. E a gente, de vez em quando, vê isso em sala, né, quase que um resquício desse método socrático. Então a gente pergunta assim, turma, o que é que a planta faz? Aí o professor pergunta, aí a sala responde, faz fotossíntese. Então tem ainda essas ideias, né, ainda presente, e o Skinner mostra que muitas vezes esse método socrático às vezes é usado até para fazer com que o aluno tente lembrar das coisas. E, bem, outro método que ele traz, né, o mostrar e fazer, o método formalístico, que consistiria em você instruir diretamente ali para o aluno, né, a resolução de problemas. Quem nunca teve uma sala de aula de matemática, vendo ali o professor resolvendo uma equação, uma matriz, qualquer coisa assim, ele arma ali a equação, o problema, e ele vai ensinando como resolver. O Skinner mostra que esse método formalístico acaba sendo mais uma falácia, né? Porque ensinar a resolver, ensinar a resolução de problemas, você não faz com que haja um aumento de probabilidade para que no futuro, né, esse comportamento volte a ocorrer. Trazendo essa questão do método de mostrar e fazer, o Skinner traz principalmente diversos exemplos do livro do Jean-Jacques Rousseau, né, que é o Emílio, ou o livro da educação, em que Rousseau, né, ficaria ali, de certa forma, instruindo esse garoto Emílio, mostrando como as coisas são e etc. E muitos dos pontos, o Skinner acaba, vamos dizer assim, desconstruindo, né, mostrando como o Rousseau acabou errando, vamos dizer assim. O Skinner também traz um exemplo de um pedagogo suíço, né, o Johann Heinrich Pestalozzi, que tenta se basear no livro de Rousseau para ensinar o próprio filho e acaba falhando nesse método, né, de aprendizagem natural, de mostrar como as coisas se resolvem. Enfim,
Tem o método da descoberta, né, que é deixar o estudante descobrir por si próprio, de novo, usar dessas contingências naturais sem nenhum tipo de planejamento. E o Skinner mostra como isso é falho, porque justamente a gente está em sala de aula para o professor arranjar determinadas contingências ali para proporcionar, né, instruir o aluno a emitir aquele comportamento. Se você deixa o aluno por si só, ele nunca vai descobrir o teorema de Pitágoras, ele não vai saber responder. Então, justamente, nós instruímos para isso. Se a gente deixar o aluno, vamos dizer assim, à deriva para descobrir por si próprio, de fato, pode ocorrer em algum momento, mas vai demorar muito. Ele comenta nesse método da descoberta, né, a questão da criatividade, da originalidade, mas eu não vou tocar nisso agora porque eu vou trazer mais lá na frente. E aqui, né, com relação a esse o aprender fazendo, ou então o aprender da experiência, só aprendemos através da nossa experiência, ou então tentativa e erro, o Skinner mostra, né, como essas maneiras tradicionais de certa forma, caracterizar a aprendizagem, o ensino em si, cada uma delas é fragmentada. Então você fala, não, isso aí você só aprende fazendo, isso aí você só aprende da sua experiência, isso aí é tentativa e erro. Ele mostra como cada uma dessas características, na verdade, separadas, elas são incompletas, elas não explicam ali vamos dizer assim, o processo, né, de aprendizagem em si. E ele mostra como cada um desses 3 pontos que eu citei faz alusão a um dos elementos da tríplice contingência. Então, aprender fazendo faria uma alusão aos comportamentos que são emitidos. O aprender da experiência diz respeito a um histórico de contingências, né, um histórico de estímulos ali presentes que servem de ocasião para aumentar a probabilidade de um comportamento ser emitido. E o tentativa e erro, né, de você, que é a ideia que o Skinner traz, que o ensino por tentativa e erro acaba por selecionar as respostas mais eficazes. E um exemplo disso, de tentativa e erro, eu não sei se o pessoal aqui se lembra, época de colégio, por exemplo, o conceito, né, o assunto de balanceamento químico é mais ou menos essa lógica aí de tentativa e erro. Então você tem que botar uma série de números que, se você errar um único número, você perde a equação inteira, você faz o balanceamento errado. E eu me lembro, na minha época de escola, de perguntar tanto para o meu professor, como para o meu professor de banca, como eu aprendia, né, a resolver ali esses balanceamentos químicos, como balancear as equações. E eles, ambos, meus professores, falavam na época, velho, isso aí é tentativa e erro, você vai aprendendo com a experiência, e uma hora você vai ficar craque, e quando você pegar assim, a equação, você já faz o balanceamento. Na época, eu me lembro como isso era triste, porque tentar fazer um balanceamento, sendo que você não sabe como, você vai tentar diversas vezes, você provavelmente nunca vai conseguir, ou raramente vai conseguir, mas isso, em um processo de aprendizagem inicial, por tentativa e erro, é falho, porque se o indivíduo ele acaba emitindo diversas respostas e não é reforçado, esse comportamento entra em extinção. Eu me lembro, eu chegava nas minhas provas, eu não respondia a parte de balanceamento químico, porque eu não sabia fazer aquilo. Então, de novo, a gente vê como esses métodos, determinados métodos, estão presentes ali no ensino de determinados conteúdos, sabe? Não que um método seja aplicado a toda uma grade de assuntos, não, determinados assuntos são explicados por esse método de tentativa e erro, ou aprender fazendo, enfim. E para fechar esse slide, o Skinner critica bastante isso, né, a ideia do uso excessivo de metáforas para explicar a aprendizagem, né? Então, os exercícios intelectuais que são passados para o aluno, então orientar esse aluno intelectualmente, desenvolver nele uma espécie de juízo, incutir ideias, transmitir os conhecimentos para que os comportamentos sejam internalizados, né? Afinal, o aluno tem uma sede por saber e graças às suas mentes férteis. E aí, como eu falei, né, a presença de explicações mentalistas, internalistas, incompletas acerca dos processos de aprendizagem. E aí ele lembra logo no início do livro que qualquer análise do intercâmbio entre organismo e ambiente feita com seriedade deve evitar metáforas. Assim, dando continuidade, né, ainda a respeito desses métodos de ensino ao longo da história, são 2 temáticas que são inextricáveis, que é o controle coercitivo educacional e os métodos ao longo da história, né? Então, para falar de coerção, eu trouxe aqui a própria referência do
do Murray Sidman, um grande nome nesse ramo, que fez um livro inteiro dedicado sobre coerção, e que ele define, né, a coerção consistindo como uso de punição e ameaça de punição para conseguir que outros ajam como nós gostaríamos, e a nossa prática de recompensar pessoas deixando-as escapar de nossas punições e ameaças, né? É uma discussão muito bacana que o Sidman traz, né, da frequência que nós, como humanidade, acabamos por nos voltar a métodos coercitivos para poder controlar as pessoas em diversas instâncias das relações humanas. Então, desde governos, religiões, relacionamentos íntimos e, claro, a educação. E por quê, né? Porque a gente acaba se voltando muito para métodos coercitivos. Bem, não só o Sidman, mas o Skinner, enfim, diversos autores trazem que é fácil, muitíssimo fácil, arranjar contingências aversivas. Então, quem nunca teve aqui o professor em sala explicando, a turma começa a conversar, o professor pode falar, tá, continuem conversando, e aí eu vou fazer a prova daquele jeito para vocês, cheio de questões difíceis. Todo mundo para de falar na hora. Todo mundo fica calado. Eita, eita, fala baixo, fala baixo. Então, de novo, é fácil de arranjar contingências coercitivas, né? E o outro fato interessante é que geralmente o reforço é imediato, principalmente para a figura do professor ali que está em sala, que faz uso desses métodos. Então, quando o professor fala isso, imediatamente cessa toda a conversa na sala e todo mundo fica calado. E, claro, a coerção funciona principalmente porque nós, claro, diversas espécies, mas especificamente nós como seres humanos, nós somos sensíveis a consequências aversivas, né? As rejeições, a desaprovação. Então, como eu trago aí no segundo ponto, as técnicas coercitivas na educação, né, para manter os estudantes trabalhando e para manter a disciplina na sala de aula. Então, quem não fizer atividade não vai sair para o recreio. Então, funciona mais ou menos nesses casos, né? Eu trouxe alguns pontos também das formas de controle aversivo, né? A questão dos castigos corporais, por exemplo, que eram utilizados antigamente, e tem um pessoal que discute restabelecer isso no sistema atual, que é a questão da palmatória. A gente vê também muita questão da perda de privilégios, né? Como eu falei, se você não terminar a atividade, você vai ficar dentro da sala. Seus amigos vão sair, vão se divertir, você vai ficar aqui. Então, faça atividade. Tem a questão das críticas, né? A exposição ao ridículo, como a gente tem ali naquela segunda imagem. As atividades extras, essa questão de atividades extras, eu me lembro do início, né, do desenho dos Simpsons, do Bart, dentro da sala, sozinho, copiando no quadro, sabe, 1000 frases. E a questão de tirar notas, né, tirar reforçadores condicionados positivos, também acaba funcionando. Então, de novo, vocês estão conversando? Espera que eu vou pegar a caderneta aqui e vou tirar 5 décimos de todo mundo que está conversando e está atrapalhando a aula. Então, a gente percebe, né, nesse contexto educacional, muito desses controles coercitivos. E, claro, devido a esse excesso de brutalidade, antigamente, acaba levando à reforma na educação. Porém, como o Skinner traz, basicamente o que essa reforma fez foi trocar o agente de controle, né? Então, antes você tinha um professor ali em sala e toda uma turma, né, de alunos submissos, disciplinados. Com relação a essa ideia da reforma na educação, agora você tem a própria turma, então, se você responde errado, a turma pode rir de você, ou então pode fazer chacota, então, pô, como é que você tira uma nota dessa, uma nota baixa dessa? Então, a gente vê como o agente de controle agora, tanto é na figura do professor, mas, vamos dizer assim, mais diminuída, né, não tanto como antigamente, mas também agora faz parte da própria turma em si. No próximo slide aqui eu trago um ponto, né, que tanto o Sidman como o Skinner e outros autores trazem, né, que são os subprodutos das contingências aversivas, né, os subprodutos principalmente voltados para o indivíduo controlado, para o aluno em si, né. Então a gente tem a questão da evocação de respostas emocionais, né, a questão do medo, da raiva, da tristeza. Um exemplo disso é quando você está numa aula, né, que o professor é muito uma aula ali muito rígida, né? E quando essa aula acaba, você diz, pô, velho, que sensação de liberdade, velho, essa aula ter acabado. A sensação que você descreve, né, que você sente introspectivamente como liberdade, diz respeito muito às contingências anteriores que estavam em vigência na sala de aula. Então isso é algo muito interessante de pontuar, né? Os comportamentos de esquiva, né, são clássicos, então não querer ir para a escola, o aluno ou aluna que sofre bullying, por exemplo, ficar inventando desculpas, não, tô doente, não, hoje não tem nada na escola, vou faltar. Então a gente percebe esse comportamento de esquiva.
devido a esse ambiente aversivo escolar, né? Ou então chegar atrasado, como eu falei, a aluna que sofre bullying, né, sei lá, por questão de peso, ser muito magro, ou então ser muito gordo, usar roupas longas para poder disfarçar. Então, como o organismo ali, ele modifica variáveis ambientais, diminuindo, e assim, né, consequentemente, diminuindo a probabilidade de ser alvo de represálias, de brincadeiras, etc., né, de brincadeiras desagradáveis. Tem um comportamento de fuga também, um exemplo disso a gente pode ver agora nesse modelo online. O professor começa a falar algo que a gente não aguenta mais ouvir, por exemplo, pandemia. O professor fala. A gente simplesmente, velho, tira o fone, muta a aula e vai fazer outra coisa, porque a gente não quer ouvir aquilo. A gente não aguenta mais ouvir sobre todo esse período que está acontecendo. Então, pelo menos foi um exemplo atual que eu consegui me lembrar. Tem a questão também da inatividade do aluno, né? Esse estado de abulia, né? O aluno que ele não tem interesse em nada, ele não quer fazer nada. Todo mundo já teve algum colega assim em algum momento, né? Um aluno desmotivado. Isso diz muito respeito às contingências deficitárias, tanto da sala de aula, mas também pode ter uma repercussão no ambiente familiar. A gente não pode deixar de salientar isso, né? Ou então até falhas em tentar controlar ali o professor, e a gente percebe isso quase como uma ideia de desamparo aprendido, o indivíduo que já tentou controlar, já tentou diversas formas mudar aquilo, mas não consegue, então entra nesse estado quase que de inatividade, né? E o Skinner traz que esse tipo de aluno é o terror do professor, né? Que é um aluno que não é interessado, não faz nada, não demonstra nada. Eu trouxe também o contra-controle, né, que é interessantíssimo, então a gente pode pensar aí os contra-ataques contra os professores, né, o vandalismo nas instituições, por exemplo, é algo que a gente vê. Algo muito interessante que eu já vi exemplos é destruição de materiais, né, para o professor não dar aula. Então, o professor ele trabalha ali no computador para passar os slides, para usar o projetor, a gente desconfigura o computador, a gente muda toda a configuração ali, tira os cabos, para quê? Para poder diminuir mais ainda ali o tempo da aula, logo você diminui a aversividade. Então, isso pode ser uma maneira de contra-controle. Então, o professor que ele age de uma forma tão rígida em sala que os próprios alunos tentam contra-controlá-lo, falando, se você continuar assim, professora, a gente vai falar com a coordenação, porque não está dando desse momento, sabe? Está difícil as coisas. Então, tem todas essas questões das técnicas, né, de contra-controle. E esse último ponto, né, os comportamentos agressivos dos professores são selecionados, porque, como eu falei, o uso de contingências aversivas tende a ter um reforço imediato, logo seleciona esses comportamentos nos professores. Trouxe uma passagem aqui de novo do Sidman, né, que ele diz que os ambientes em que somos punidos tornam-se eles mesmos punitivos e reagimos a eles como a punidores naturais. Sim, mais um ponto, a questão da educação tradicional, né, e suas falhas, algo que o Skinner também vai falando ao longo de todo o livro, é muito interessante. Essa imagem que eu trouxe aí, quem nunca em algum momento da vida se viu nessa situação, né, ou sendo professor ali instruindo uma série de alunos, ou então nesse mar de colegas ao seu redor, prestando atenção ali a um tipo de aluno, um tipo de professor, né, um tipo de assunto que está sendo dado. Então, a primeira coisa que o Skinner traz é essa logística de sala de aula, que é um professor para dezenas de estudantes. Eu tinha comentado isso, né, quando a professora Silvana estava apresentando sobre o trabalho, uns meses atrás, eu comentei sobre isso, e de como esse contexto acaba, toda essa logística em sala, né, de você ter um professor para dezenas de estudantes, isso acaba sobrepujando a individualidade de cada um ali. Toda a individualidade dos alunos, né, suas habilidades em si, seus interesses próprios, ou então suas facilidades em determinadas áreas, tudo isso é sobrepujado pelo coletivismo da sala. Então o professor vai dar aula num ritmo, você tem que acompanhar aquele ritmo. Mas eu sou mais lento em matemática e fulaninho é mais rápido. Não importa. Essas diferenças individuais, todas elas vão para baixo do tapete. Então, é aquela velocidade que está sendo explicada. O professor pode voltar, pode explicar. Sim, ainda assim, o professor que para explicar para o aluno que acaba demorando mais, e o aluno que sabe responder mais rápido, ele acaba tendo que frear o nível dele de avanço em detrimento do outro, sabe? E como isso acaba dificultando muitas coisas, né? E fica uma recomendação aí de livro de um autor que eu gosto muito, Murray Rothbard, um livro chamado Educação Livre e Obrigatória, que ele fala sobre essa questão da individualidade,
e do coletivismo em sala de aula, né, traz todo um histórico de onde advém esse modelo de ensino que existe hoje, né, desse tipo de logística em sala de aula, né, modelo prussiano, se eu não me engano. Então, é muito interessante, fica essa recomendação de leitura. E, né, dado essa logística de sala, você tem um mau estabelecimento de contingências reforçadoras. O professor, ele não tem como estabelecer contingências reforçadoras para todos os alunos ali presentes. Não tem como, não há como haver uma divisão, né, de etapas na modelagem para um comportamento alvo específico desejado. Então, de novo, você quer aprender a resolver uma equação do segundo grau, ou vai ter alunos que vão conseguir mais rápido, vão ter alunos que não. Mas o professor, ele não tem como estar ali individualmente com cada aluno para auxiliá-lo, para ajudá-lo, né? Tem alunos que vão ficar mais demorados em determinada etapa para saber como resolver ali um problema. Tem alunos que vão se adiantar mais rápido. O professor não tem como mediar isso. E a gente vê como isso é uma bola de neve, né, que a gente acaba atingindo outras séries, né, chega no terceiro ano, chega no segundo ano, sem um conhecimento, vamos dizer assim, basilar sobre aquilo. E aí, de novo, a bola de neve, a gente acaba não entendendo o que o professor está falando, porque a gente não aprendeu nos anos anteriores determinados assuntos. A gente vê como isso é comum, muito comum, ao longo de todo um histórico escolar, né? Essa questão também do lapso temporal na apresentação de reforçadores, isso é um ponto fundamental, né? Porque como todas as pesquisas de laboratório mostram, né, realizadas ali na década de 50, década de 60, enfim, a gente mostra como essa questão do tempo, né, de uma emissão de uma resposta e a apresentação de um reforçador é crucial. E à medida que você aumenta esse espaçamento entre resposta e reforçamento, mais diminui vamos dizer assim, a força do reforçador. Então, isso é algo muito interessante de se lembrar, que eu vou trazer mais lá na frente também, né? Claro, nesse modelo tradicional acabam se inventando muitos reforçadores, né? Questão de prêmios, de notas, de quadros de honra, a questão dos diplomas, né? Todos esses reforçadores artificiais condicionados, vamos dizer assim. E eles servem, de certo modo, né, como mediadores de comportamento, só que o Skinner fala que eles são mal aplicados. Então, para você receber um prêmio, isso é uma consequência a longo prazo. A nota também, o seu quadro de honra, os diplomas, tudo isso são consequências a longo prazo. Então, isso para você manter um comportamento de aprendizagem, né, o aluno que está ali aprendendo matrizes, que está querendo saber a conjugação de determinado verbo, aprender isso e aquilo, você não tem como controlar o comportamento dele, dizendo que ele vai receber um diploma daqui a 5 anos, quando ele se formar. Você não tem como controlar o comportamento dessa forma, sabe? É o estabelecimento de uma contingência muito defasado, muito defasado. Então ele mostra, né, como são mal empregados, e isso recai, então, assim, que é uma das críticas principais também, que é a negligência de método. Eu trouxe aqui um exemplo de arranjo contingencial, né, de um exame tradicional, de uma prova realizada. Então, a gente tem ali uma prova, por exemplo, um exame, um teste, o que for, de 20 questões, é um estímulo discriminativo, para o aluno responder todas essas questões, né? E aí você tem, futuramente, a consequência, né, o gabarito com as respostas, os acertos e os erros. Porém, percebam, a gente tem aqui exigindo uma alta frequência de respostas em um curto intervalo de tempo. Então, velho, você tem 1h30 para resolver aí essa prova, sabe? Pronto. E aí, o que acontece? A consequência de você responder todas as questões, você só vai saber o gabarito dessa prova, sei lá, uma semana depois que você fizer a prova, ou na semana seguinte, ou no próximo mês, ou quando a nota for lançada no portal do colégio. Então, o Skinner mostra, né, como isso dificulta a aprendizagem, de fato, né, e como existe também uma questão do reforço diferencial para as respostas corretas. Então, a resposta tem que ser aquela ali que você está marcando na prova objetiva, né? Você tem alternativas A, B, C, D e E, você tem que acertar. Ou seja, o reforço diferencial. O reforço só vem se a sua resposta estiver condizente a um determinado critério. Isso que, né, fala, esse tipo de contingência aqui, para exames tradicionais, isso precisa ser revisto. Não só isso, mas diversas contingências estabelecidas no modelo tradicional. Eu trouxe aqui um exemplo muito interessante também, de uma situação em sala de aula, de uma série que eu estava assistindo. Eu vi, assim, um episódio, quando bati o olho, eu falei, pô, velho, isso aqui é interessante para ilustrar o que eu vou falar na minha apresentação, né? Então, o que eu vi na série do episódio foi o quê? Foi uma turma assistindo uma aula comum, né, que acaba sendo um estímulo discriminativo para o professor, ele chamar uma das alunas e fazer uma pergunta, né, o RP é a resposta do professor.
esse chamar a aluna, né, e fazer uma pergunta é um estímulo discriminativo para a aluna, ela emitir uma resposta, só que ela responde de maneira irônica. Então, isso é a consequência do comportamento do professor, de chamar a aluna, e, igualmente, é um segundo estímulo discriminativo para o professor dizer, então, que é o que acontece, né, que a aluna errou e tirou 0, né, ele grita dizendo isso. E o que acontece? Essa é a consequência óbvia do responder irônico da aluna, e logo que o professor grita com a aluna, diz que ela tirou 0 e que ela errou, a aluna começa a chorar. Então, tem esse ponto. O episódio vai passando, e aí chega mais na frente, o professor, ele simplesmente chama o nome da aluna. Ele simplesmente chama. E, dado, né, esse histórico passado de contingências que a gente pode ver aí, o que acontece? Esse chamar a aluna, simplesmente, já é um estímulo aversivo condicionado. O que acontece com isso? Tem essa evocação de respostas emocionais, a aluna começa a chorar. Isso é uma resposta emocional mesmo, uma resposta fisiológica, aceleramento do batimento, tremedeira, enfim. E aí o que acontece quando a aluna começa a chorar? O professor diz que ela não precisa mais responder a pergunta que seria feita. Então a gente vê como tem um emparelhamento aí presente. Esse foi um exemplo muito bom, porque mostra tanto a interação do paradigma respondente, né, das respostas de estímulo-resposta, né, naquele... todos os estudos pavlovianos, e também a presença do comportamento operante. Então a gente vê que a evocação de respostas emocionais, de chorar, ela também é um comportamento operante, porque tem como consequência o professor não fazer mais a pergunta, retirando assim o estímulo discriminativo, e de como, né, o professor simplesmente chamar se torna um estímulo discriminativo que sinaliza uma pergunta, sabe? Muito bacana esse exemplo. E aí eu trouxe essa passagem do Sidman que encaixa perfeitamente, né, que pessoas que usam de punição tornam-se elas mesmas punidores condicionados. Bem, eu trouxe também mais uma citação do Skinner, que depois de tudo isso que eu falei, ele traz ali, logo no começo do livro, que a luz de nosso conhecimento atual, quando ele fala conhecimento atual, ele está falando principalmente dos estudos realizados em laboratório, em todo o estudo ali voltado para o comportamento operante, né? A luz de nosso conhecimento atual, deve-se dizer que um sistema escolar é um fracasso se não pode levar os alunos a aprender, senão pela ameaça, caso não aprendam. E uma outra passagem, né, que ele traz que não é possível melhorar a educação pelo simples aumento de recursos a ela atribuídos, pela modificação da política educacional, pela reorganização do sistema. É preciso melhorar o ensino. É o foco principal que ele discute, né, no livro. E, bem, fechando esse primeiro bloco da apresentação, vamos dizer assim, eu vim trazer, né, o que é a tecnologia do ensino, o que é isso, né, que intitula a obra que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas antes de falar sobre a tecnologia do ensino, é importante falar sobre tecnologia do comportamento, né? Essa ideia que o Skinner traz, que é algo bem interessante mesmo. E basicamente a reflexão que ele traz, né, sobre a tecnologia do comportamento, ele traz, na verdade, em outro livro, que é o Para Além da Liberdade e Dignidade, logo no começo, ele fala, ele traz a reflexão de que sempre que ocorrem problemas na humanidade, sejam problemas de qual natureza for, nós, como seres humanos, nós nos voltamos à ciência e à tecnologia para resolver esses problemas. Então a gente pode citar, né, o combate, o problema, melhor dizendo, o problema da poluição, desperdício de água, queimadas, o não uso de máscaras, aglomerações. Todos esses são problemas que acabam atingindo a espécie ao longo de tempos, né, de tempos em tempos, novos problemas vão surgindo, e nós nos voltamos à ciência e à tecnologia para auxiliar, né, para nos auxiliar. Porém, o que ele traz é que, de fato, a gente pode desenvolver técnicas de combate à poluição, métodos que não causem tanto desperdício de água, métodos contraceptivos, né, a questão da gravidez, do aumento da população, o que mais posso pensar aqui? O uso de máscaras, né, que é uma coisa tão simples. Então, todos esses métodos são criados, porém, do que adianta tudo isso ser criado pela ciência e pela tecnologia se nós não aderirmos a isso? Então ele mostra que isso recai no problema fundamental que é o comportamento humano. E aí que vem a ideia da tecnologia do comportamento, né? Um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que respaldadas, isso é importante falar, respaldadas numa ciência do comportamento, a gente busca solucionar esses problemas da humanidade.
E, claro, essa tecnologia do comportamento, ela se direcionaria para diversos campos da atuação do ser humano. Religião, governo, economia, e aqui também, no caso, a questão da educação. Então, a gente pode dizer que a tecnologia do ensino seria uma ramificação, né, da aplicação dessa tecnologia do comportamento na área educacional. E no que diz respeito agora à questão mesmo da tecnologia do ensino, baseado em todos aqueles experimentos que eu falei da década de 50, década de 60, experimentos em laboratório, toda essa tecnologia do ensino, ela é respaldada na análise experimental do comportamento. E aí eu trago aqui uma citação do James Rowland, né, de um artigo dele de 1960, que ele traz, né, que essa nova tecnologia da educação, tecnologia do ensino, enfim, seria a aplicação de leis comportamentais na modificação e controle do comportamento. Então, a gente vê como todos aqueles estudos de como ocorre, né, o processo de aprendizagem, o processo de ensino, todos aqueles estudos voltados para as contingências de reforço em laboratório, nos permite, no ambiente natural, no ambiente de sala de aula, aqui no caso, nos permite identificar, né, discriminar essas contingências e, desse modo, proporcionar intervenções mais eficazes, né, intervenções com mais acurácia. E, voltado, né, de novo, a tecnologia do ensino, ela teria todos esses três aspectos que eu destaco aí no penúltimo tópico, né, a questão da instrução programada, que eu vou falar mais à frente, que é um tópico interessantíssimo, o melhor uso de reforçadores punitivos. Por quê? Porque a tecnologia do ensino visa principalmente minimizar o controle aversivo em sala, que a gente viu aí ao longo de todo esse processo, ao longo da história, né, e também presente no modelo tradicional. Então, a gente tem, né, o ensino, né, como um arranjo de contingências de reforço sobre as quais os alunos aprendem. Então, eu trouxe aqui de novo uma citação do Skinner, que ele diz, né, que o comportamento humano é complexo demais para ser deixado à experiência casual ou mesmo organizado no ambiente restrito de sala de aula. Os professores necessitam de auxílio, em particular, necessitam da espécie de auxílio oferecida por uma análise científica do comportamento. É o que ele estava propondo no livro, um dos tópicos que ele estava propondo, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês as polêmicas, né, máquinas de ensinar, que eu não vou passar aquele vídeo que a gente acabou vendo, né, na última aula, que, como eu falei, a professora Silvana tinha mostrado para a gente, para não ficar algo repetitivo, tem a questão do tempo também. Então, eu vou falar mais um pouco, né, sobre as máquinas de ensinar, sobre esse recurso, né, instrumental mecânico, e o que Skinner fala sobre elas. É muito interessante a questão de você poder programar nas máquinas de ensino uma quantidade assim enumérica de contingências de reforço. E aqui, um ponto, como eu tinha comentado no slide anterior, é a questão do material planejado, né, da instrução programada. E de todos os materiais que eu vi na internet falando sobre isso, sobre as máquinas de ensinar, falo de uma forma geral, porém, eu sinto que tem essa carência, né, de não falar muito sobre o material planejado, que é algo que o Skinner bate muito, muito na tecla. E o que é que ele fala sobre o material planejado? É que o êxito, né, da máquina e, igualmente, o êxito do estudante de estar aprendendo depende do material planejado pelo professor, pelo material que vai ser programado pelo profissional ali presente. E isso não diz respeito só a dividir, né, o assunto em pequenas etapas, sabe? Não significa você separar em pequenas apresentações ali, numa sequência gradual, crescente do mais fácil para o mais difícil. Isso pode ocorrer? Sim, pode, mas isso não é uma regra. O Skinner, ele deixa isso bem claro, né, que as etapas que são programadas, elas têm que seguir uma sequência eficiente. E essa questão do avanço, né, das etapas, eu vou trazer mais à frente uma imagem para vocês perceberem como é. O avanço do aluno, ele só atinge uma etapa quando ele já passou por uma anterior que proporciona a ele entender o assunto seguinte. Então, de novo, mostra essa questão da importância de haver um material planejado, porque se há um planejamento defasado ali, mal feito, vamos dizer assim, isso pode prejudicar todo o ensino. E você acaba desestruturando
todo esse processo, né, de determinado assunto, determinado comportamento que a gente está visando ensinar ali para as crianças. Como eu falei, a questão da aprendizagem, que é dividida em pequenas etapas, porque facilita, né, o processo de modelagem comportamental, e a progressão gradual, como eu falei, para a aquisição de um repertório complexo. Aqui vem a questão da verificação da resposta, como eu tinha comentado ali, né, do lapso temporal entre resposta e consequência que acontece em sala de aula, de como as consequências reforçadoras são muito atrasadas e como isso dificulta muitas vezes a aprendizagem. E na máquina de ensinar, não. A verificação, na medida que o aluno responde, ele já verifica a resposta logo em seguida. Então, você tem quase que um reforçamento imediato, né, a imediaticidade do reforço ali para aquela resposta. Algo interessante, de novo, que é fundamental, é um contraponto ao modelo tradicional que o Skinner traz, que é o avanço do estudante ocorre no seu próprio tempo. Então, como em uma sala de aula, onde você tem um coletivo sobrepujando a individualidade, então, se você não entendeu aquilo, velho, eu não vou perguntar, porque vai que eu atrapalho a aula e não sei o quê, esse tipo de coisa, em que você acaba ficando em dúvida por causa da forma que o professor ensina, né, na velocidade que o professor ensina, e você acaba não entendendo. Nas máquinas de ensinar, não. O aluno avança na sua própria individualidade. Então, se ele sabe muito ali de matemática, se ele sabe resolver aquelas equações, vamos botar assim, ele vai avançar rápido. Pronto, massa. Se o aluno ele tem uma dificuldade, o material planejado ainda assim vai guiar ele, né? O Skinner traz que a máquina de ensinar teria uma paciência infinita. E ele salienta também outro ponto, que caso o reforço, né, a imediaticidade do reforço com a verificação da resposta não seja suficiente, pode haver por fora uma suplementação com outros reforçadores por parte do professor ali, né? E claro, as máquinas de ensino vêm como uma alternativa às técnicas coercitivas prevalentes na educação. Eu trouxe aqui, como eu acabei de falar, a questão do material planejado, né? Peguei aqui de um livro, que eu tenho aqui, fiz um scanner, e também do artigo do Rowland, que eu tinha comentado anteriormente. Então, na primeira foto ali, a gente tem a aprendizagem de uma palavra nova para uma criança. Esses dois do meio seria voltado mais para um conteúdo de física do ensino médio, né? Algo mais avançado. E a quarta foto, né? A última ali do Rowland, como eu falei. Enfim, eu não vou entrar no processo técnico do que é isso em si, porque senão a gente acabaria perdendo muito tempo aqui, mas seria mais um assunto voltado quase que para a graduação, né, de nomeação de regiões encefálicas. E ele mostra, né, essa diminuição do controle por estímulos visuais, né, por estímulos textuais, melhor dizendo ali, como vai havendo esse fading out, né, que eles chamam. Mas, enfim, a máquina de ensinar, o Rowland também traz nesse artigo, só para comentar, pode ser aplicado tanto para crianças que ainda não sabem falar, que estão aprendendo, né, organismos que estão começando ali a vida escolar, como também até alunos da graduação. Então, acaba abarcando toda essa gama de idades, vamos botar assim. Mais uma questão sobre as máquinas de ensinar, né, é que as máquinas elas ficam a serviço do professor. É uma das críticas que volta e meia aparece, né, que as máquinas vão substituir os professores, ou como as máquinas substituem outras profissões. Então, por que as máquinas de ensinar, então, não substituiriam os professores? E o Skinner traz, né, que as máquinas são para auxiliar, estão a serviço do professor, que vai criar ali, né, vai fazer o material planejado, a instrução programada, e vai, através ali da mediação da máquina de ensinar, poder o aluno, então, aprender determinado conteúdo, né, determinado assunto que está sendo passado. Então, é a mesma coisa da gente ver a questão dos slides, né, de projetores que a gente usa. Tudo isso está a serviço dos professores e facilitam ali. Então, o professor chega em sala, ele simplesmente abre o computador, bota ali um pendrive, ou então abre o arquivo, passa tudo para a gente. É prático. Isso facilita, isso economiza tempo. Mas a forma como essas contingências são organizadas é outra conversa. Mas mostra, né, como as máquinas estão para facilitar o trabalho do profissional. Como eu disse, as máquinas de ensinar, elas podem ensinar diversos tipos de conteúdos, desde ortografia, aritmética, a questão da soletragem, da leitura e etc. Tem diversas formas de assuntos que podem ser tratados com a máquina de ensinar. Tudo depende do material que vai ser planejado.
E, claro, com as máquinas de ensinar haveria uma mudança, vamos dizer assim, no sistema de notas. Isso é importante falar, né? Porque enquanto no sistema tradicional, se você perdeu ali numa matéria, é porque você não aprendeu, né? Você aprendeu pouco. Aí o Skinner fala que num sistema com as máquinas de ensinar, o aluno, né, a nota que avalia o aluno, vai avaliá-lo até onde ele progrediu. Então, ele progrediu até aqui com o material, ele vai ser avaliado até aqui. Porque se ele não pegou os outros assuntos, ele não tem como ser avaliado se ele não pegou os outros assuntos. Se ele não teve contato direto com ele. Como acontece, né? Em escola, o professor acaba passando ali as coisas e a gente não entende, chega na prova, tem que responder questões e acaba errando, tirando nota baixa, enfim. Eu fiz questão aqui de trazer algumas objeções, né? Eu não tenho como tratar todas aqui, mas eu achei interessante trazer algumas objeções que o Skinner vai trazendo no decorrer do livro, né? Que as crianças seriam tratadas como animalzinhos, né? Que as realizações intelectuais humanas seriam analisadas de forma mecanicista, que os artefatos, que as máquinas de ensinar, né, seriam artefatos que mecanizam as funções humanas, que falta nas máquinas o toque do ser humano. O material apresentado é muito fácil. O Skinner tem uma crítica muito interessante sobre isso, né? Que como o material difícil, né, que o professor acha que passando o material difícil vai fazer com que o aluno se exercite mais, né, como uma espécie de academia, de você treinar músculos com pesos mais intensos, e de como isso é falho, porque você acaba com trabalhos difíceis, né, com questões difíceis, exercícios difíceis, você acaba, na verdade, selecionando um número singelo de alunos que conseguem respondê-los, mas a maioria, na grande parte das vezes, não consegue, e de como isso é falho, né? Que é a questão de que dizem que as máquinas de ensinar são simplistas, ou então que, como eu disse, né, substituirão os professores e roubarão os empregos. Eu não tenho como falar de todos esses tópicos aqui, mas o Skinner, ao longo do livro, ele vai desconstruindo categoricamente cada um dessas objeções que são feitas. E eu quis trazer também como é essa atuação dos professores e dos alunos aqui pela questão do tempo, né, até para não prejudicar o colega que vai vir em seguida. Mas o Skinner traz a discussão acerca das contingências instrutivas, né, as contingências naturais de mundo, né, a questão de você orientar nas contingências instrutivas, você orientar o aluno como se comportar de frente a determinados estímulos. Mas não é se comportar em sala de aula como um soldadinho. Não, é o aluno, ao se deparar com uma matriz, por exemplo, ou então como eu falei, um balanceamento químico, o aluno, diante daqueles estímulos, ele saber qual comportamento emitir, sabe? Deixar o comportamento do aluno sob controle daquelas variáveis ambientais. E de como as contingências instrutivas, então, elas descrevem estímulos, os comportamentos e as consequências. E o que mais que eu tenho para falar aqui? Sim, algo muito interessante das contingências naturais, né, que o Skinner comenta, que é interessante falar, é como a gente tem um ensino que acaba não preparando o indivíduo para o mundo. Isso acaba trazendo até aquela discussão da Hannah Arendt, né, que a gente fez no trabalho anterior, de como o aluno ele fica preso à instituição, acaba ficando preso ao professor. E quando ele sai, né, ele vai para um contexto de mundo natural, ele acaba não, vamos dizer assim, sabendo como se adaptar, né, saber emitir determinados comportamentos. Então, a crítica que o Skinner traz é que essas contingências instrutivas, de início, elas devem estabelecer o comportamento, mas gradualmente as consequências devem ser mudadas para as consequências naturais do mundo, para que aquele comportamento fique sob controle das contingências naturais. Então, de novo, como eu dei o exemplo aqui, do aluno que se depara com uma equação e o aluno que só sabe responder aquela equação com a orientação do professor. Isso aí a gente vê como existe essa rigidez presa à contingência da mediação de um terceiro, né, para estar ali instruindo. Enquanto que o aluno que simplesmente vê a equação ou vê uma sentença de português para resolver ali, para nomear determinados tópicos, e ele simplesmente vê, discrimina aquilo ali e sabe como responder, como isso é muito melhor para o aluno e como isso o liberta, que é também essa ideia da tecnologia do ensino, né, que o Skinner traz, que é bem polêmico, né, que a tecnologia do ensino vem para libertar o aluno, tirar o aluno dessas amarras de outros indivíduos, da instrução de um professor, e deixar ele sob controle das contingências naturais do mundo. Então, como eu falei, preparar os estudantes, né, para os reforçadores naturais do mundo,
E aqui é um ponto que eu fiz questão de trazer, que não é sobre encontrar reforçadores poderosos, né? Os professores podem achar que é isso, então a gente tem que recompensar muito o aluno, sabe? Proporcionar consequências muito reforçadoras, muito poderosas. A Skinner fala que não, que a questão é arranjar contingências melhores. Adiantando, né, esse ponto, esses 3 últimos tópicos, eles são bem, assim, interligados à questão da resolução de problemas, né? O comportamento original, como eu falei, a questão de ser criativo e o comportamento exploratório, eles estão bem ligados, né? Então, a questão da resolução de problemas, quando o aluno ele se depara com uma situação que ele não tem um comportamento que, ao ser emitido, irá ser reforçado. E de como a educação, né, o ensino, deve proporcionar ao aluno a modificar determinadas variáveis ambientais, vamos assim dizer, para que haja uma maximização, de certa forma, da probabilidade desse indivíduo encontrar a resposta, encontrar uma solução, né? A resolução de problemas muito, muito comumente diz respeito ao encadeamento de respostas. Você vai emitindo respostas que as consequências acabam também sendo estímulos discriminativos, enfim, que por fim culminam numa resposta, na solução para o problema. Então, a educação, né, o sistema educacional deveria também proporcionar isso para os alunos, né? E quando o aluno, óbvio, se defrontar, então, com um problema, né, uma situação que ele desconheça, ele saiba selecionar ali a melhor resposta a ser emitida, como modificar essas variáveis para encontrar uma resposta. Essa questão do ser criativo, né, um ponto que Skinner traz, que ele critica, é essa ideia de que se pressupõe que a criatividade é algo idiosincrático do indivíduo, né? É um atributo interno dele, é algo natural, é algo a priori aquele ser. E se você parte dessa perspectiva que criatividade é isso, é algo que uns têm e outros não, você simplesmente acaba se cegando às contingências externas do ambiente, às variáveis ambientais que poderiam explicar aquele comportamento. E você, então, o estudando, né, estudando as contingências desse ambiente, você poder proporcionar melhorias nela e poder, assim, favorecer com que o aluno se torne cada vez mais criativo. Então, ele traz essa crítica sobre esse viés, né, mentalista, internalista, sobre o que é a criatividade como algo, enfim, algo além, algo que não está sobre os estudos científicos ou qualquer coisa do tipo. E o comportamento exploratório, né, a questão de sermos reforçados, ele traz muito essa ideia, né, de que somos reforçados quando fazemos uma descoberta, de como isso, por ser um reforçador poderoso, pode ser usado em sala de aula, pode ser arranjado ali pelo professor. Essas contingências podem ser planejadas, podem ser arranjadas, e de como isso seria poderoso no ensino. E aqui eu trouxe mais uma citação dele, que ele diz, né, que o comportamento na sala de aula é produto de contingências complexas, nas quais o professor e o aluno reforçam-se reciprocamente, tanto positivo quanto negativamente. E, bem, já no final da apresentação, né, o tempo aqui já está voando, eu trouxe essa questão da educação e cultura, que é algo que o Skinner ele discute muito, principalmente no último capítulo do livro. E para falar sobre cultura, eu trouxe uma referência do William Baum, né? A gente conversou muito sobre ele na disciplina passada, de teoria comportamental, que o Baum traz, né, que a sociedade é uma espécie de pré-requisito para que haja uma cultura, né? E o que seria essa cultura? A cultura faria menção a esse compartilhamento de comportamentos operantes, verbais e não verbais, que são aprendidos como resultado de você pertencer a determinado grupo, né? E de como essa ideia do indivíduo, que ele carrega tanto um conjunto de genes como um conjunto de traços culturais. Porém, esses traços genéticos e culturais transcendem o indivíduo, porque ele passa a sua linhagem à frente, passa o seu conteúdo genético e, igualmente, passa para os seus filhos, por exemplo, filhas, toda uma questão de traços culturais. Então, a escola, aí já voltando mais agora para a própria literatura do Skinner, ele mostra que a instituição escolar, ela serve, né, como propagadora no compartilhamento desse acúmulo de habilidades, conhecimentos e práticas éticas e sociais de determinada cultura, né, de determinada sociedade.
e de como a gente acaba, por assim dizer, aprendendo, né, com os membros, porque isso acaba por aumentar a chance de sobrevivência. Então, tem raízes evolucionistas nisso. Aqueles que aprendem com seus semelhantes sobrevivem mais do que aqueles que não dão ouvidos, que não aprendem. Tem a questão da valorização da educação e o aumento, né, da sobrevivência da cultura. Essa discussão de cultura é bem ampla, eu tive que fazer um recorte aqui, assim, abismal, mas se vocês quiserem saber mais sobre a perspectiva skinneriana sobre cultura, eu de novo recomendo o livro, né, os últimos capítulos do livro, Para Além da Liberdade e Dignidade, que ele discute muito isso, né, o planejamento da cultura e etc. E a gente vê como o nosso país hoje é um país que, infelizmente, ele não valoriza a educação. É só a gente ver, né, todos os índices educacionais deploráveis e de como essa não valorização da educação cobra um preço a longo prazo. A gente vê isso hoje na pandemia, né, na forma como os indivíduos se portam de frente a determinadas situações, né, e de como, então, essa má educação, né, esse mau estabelecimento de contingências ao longo de toda uma história, isso vai mais para macro contingências, enfim, mas como isso tem um preço, né, e muitas vezes esse preço é cobrado em vida, então diminuindo, assim, a chance de sobrevivência de determinada cultura. A gente vê as pessoas morrendo hoje, a cultura brasileira morrendo, né, os seus indivíduos, né, os seus habitantes morrendo, e de como isso é nocivo para a cultura em si. O Skinner também traz essa discussão sobre o prever e o lidar com os problemas de determinada cultura, uma discussão muito, muito bacana, que ele de fato, ele fala, tem determinados problemas e determinadas dificuldades que são imprevisíveis. De novo, se a gente pegar o exemplo da pandemia, ninguém em sã consciência, em fevereiro de 2020, iria cogitar uma pandemia global. Ninguém ia fazer isso, então foi algo totalmente imprevisível, né? Mas o que é que ele fala? Ele diz que nós poderemos, de certa forma, antever problemas se a gente partir da nossa realidade atual. Então, se a gente vê como são as coisas hoje, a gente pode pensar em mudanças, né, de como lá na frente isso pode ser melhorado. Então a gente acaba prevenindo, né, a gente modificando nossas práticas culturais, a gente acaba prevenindo problemas futuros. Aí, principalmente na questão da tecnologia do ensino, ele fala isso, né, ele levanta perguntas, né, quais os problemas que a cultura enfrenta atualmente. A gente pode falar então de machismo, de racismo, altos números de feminicídio, assassinatos, enfim. Quais as técnicas quais comportamentos, melhor dizendo, que contribuem para a solução desses problemas que a cultura enfrenta, e quais são as técnicas que promovem a aprendizagem dos comportamentos que irão combater esses problemas. De novo, como eu falei, a questão de toda a tecnologia do comportamento, de como isso recai na ideia do comportamento humano e de como deve haver modificações nisso. Então, ele traz essa ideia, né, de como isso, no nível educacional, é muitíssimo importante. A questão da política educacional, né, e o erro do passado idílico. Isso é muito, muito bacana, porque se volta mais à política educacional, e isso que demonstra como os formuladores da política, né, eles têm uma ideia de que ou eles querem criar os estudantes à sua própria imagem, né, do que eles consideram corretos, então eles vão aplicar aquilo na política educacional. A gente pode ver isso em diversos contextos ao longo da história, né, em diversos países que impõem determinados sistemas de governo. Ou então, né, a questão do passado idílico é essa ideia de querer voltar, né, para, de certa forma, figuras arquetípicas do passado que foram bem-sucedidas na sua forma de aprendizagem, e de como a gente tenta replicar isso. E aí o Skinner fala que a cultura ela não vai evoluir se baseando em réplicas do passado, porque as condições do ambiente no passado eram uma e hoje são outras. Então você tentar replicar esses modelos muito provavelmente vai ser falho. E por fim ele traz essa ideia da evolução de uma cultura, né, e de como a promoção de educação, né, a questão do incentivo à diversidade, aos indivíduos estarem examinando as práticas atuais, experimentando coisas novas, de como isso aumenta as chances de evolução da cultura. E aí eu trouxe essa citação dele, que ele diz, né, que aqueles que encorajam o aluno a pesquisar, a descobrir por si próprio, a ser original de outros modos, estão ampliando o estoque de mutações que contribuem para a evolução da cultura. Mutações aqui principalmente não só no conjunto gênico, mas também no conjunto comportamental. Então, é isso, pessoal. Eu trouxe aqui as referências que eu usei, como eu falei, o William Ball, o Roland, enfim. E todos esses livros aí foram fundamentais, livros e artigos, obviamente, foram fundamentais. Eu deixo também uma recomendação de um documentário
que tem no YouTube, mas infelizmente só tem em inglês, que o Skinner fala, né, sobre a educação, ele destaca, assim, diversos pontos. Então, fica essa recomendação, se vocês quiserem, é só botar lá Skinner, Education, qualquer coisa assim no YouTube, e vocês vão encontrar o vídeo. Então, pessoal, de novo, valeu aí, professora, muitíssimo obrigado por proporcionar essa oportunidade aí para eu trazer isso aqui para os colegas, esse assunto que eu gosto muito. Então, é isso. Obrigado.